Olá, sou Marcos Aurélio e vou compartilhar com vocês dicas, informações e técnicas que eu uso para desenhar. Será uma forma de mostrar que para desenhar não é necessário dom, e sim o conhecimento de algumas regras básicas. Eu adoro desenhar. Na verdade, sempre gostei de desenhar. Quando criança, era uma das coisas que mais gostava de fazer. Para mim, não passava de diversão. Era uma forma de passar o tempo e brincar sem dar muita importância. O interessante é que jamais poderia imaginar que desenhar seria a essência do meu trabalho. Mesmo gostando tanto de desenhar, não é a todo momento que estou com o meu material de desenho à mão. E também não é a todo momento que dá para improvisar. Mas olha que legal! O celular está na maioria das vezes ao nosso alcance e existem vários aplicativos para desenhar. Nunca levei muito a sério essa história de desenhar com os dedos, mas quando meu filho ganhou um celular novo e deu o antigo para mim, foi que resolvi instalar um aplicativo chamado Sketchbook Express da Autodesk. Foi uma escolha aleatória, foi mais pela curiosidade de usar o celular como prancheta de desenho. Logo ao começar a desenhar com ele, eu senti uma dificuldade em entender a dinâmica desse tipo de aplicativo. Mas foi a partir de um esboço rápido que fiz de uma moto que vi estacionada, que resolvi adotar um padrão para desenhar com ele. Sempre que vou desenhar da forma tradicional, eu procuro fazer antes um aquecimento. São várias linhas horizontais, diagonais, círculos e elipses, que me deixam mais preparado para começar os desenhos. Dessa forma, passei a fazer o mesmo antes de desenhar no celular. Nesse caso, porém, soma-se também o motivo de que, ao usar pincéis ou lápis, por exemplo, temos a exata noção de onde irão surgir as linhas. Ao usar os dedos, porém, temos apenas um resultado aproximado de onde a linha começa a surgir. Temos quase que adivinhar. Mas com o aquecimento e algumas dicas que vou explicar, ficará fácil desenhar nesse tipo de aplicativo, facilitando bastante a execução dos desenhos. Quando tocamos a tela do celular e arrastamos o dedo para fazer uma linha, podemos ter a noção da localização do ponto de toque. O dedo não é transparente, mas mesmo assim, ao fazer o aquecimento, passamos a identificar instintivamente esse ponto. Deixe-me mostrar a interface dele. De início, ele vai me mostrar uma tela branca. Essa é a área do meu trabalho, onde eu posso, se quiser, ter uma visão geral do trabalho, ou quiser detalhar. Inclusive, ele me dá a porcentagem de zoom que eu estou dando para essa cena, para essa imagem que eu vou produzir, para essa área de desenho. Acima eu tenho o menu principal, área de galeria e arquivos, preferências, configurações, algumas ferramentas que você pode usar e a parte que eu acho mais interessante, que são os pincéis. Você tem algumas opções de pincéis, lápis aerógrafo, pincel, caneta hidrocor, borracha. Aqui uns tipos diferentes de lápis. Mas basicamente, quando eu vou trabalhar, eu escolho ou entre um pincel e entre um lápis ou um pincel. Aqui em cima é muito legal, você consegue definir a espessura do traçado, como se fosse a ponta, a espessura do pincel. E aqui o quanto você quer de transparência, opacidade, menos opaco ou mais opaco. 100%, 0%. Você pode controlar tudo essa característica do seu pincel, da tinta que você escolheu aqui. Tinta tem esse círculo cromático, onde você tem toda essa gama de cores, os tons, mais presença de preto, uma escala de cinza a partir dessa cor. Muito legal, muito interativa. Eu tenho aqui no final os layers, as camadas, que é uma ferramenta que eu uso muito. Quando eu estou numa camada, ela está ativa com esse quadro, dando a característica de estar ativo. Então eu vou... deixa eu ver qual ferramenta que eu estou aqui. Estou com uma borracha. Deixa eu pegar um pincel.
Deixa eu pegar uma cor aqui, mais característica aqui. Mais escura, com mais contraste. Eu trabalhei, estou fazendo um desenho, um grafismo na camada ativa, que no caso é essa. Eu cliquei 2 vezes, ela me dá características da camada, mas no momento não é o que me interessa. Com esse mais, eu consigo colocar mais uma camada. Ela está ativa, não é mais essa, ó. Ativa, ativa. Se você dá 2 toques com a precisão do dedo, né? Não é tão preciso. Você ativa as características da camada. Voltando, estou na camada superior. Venho aqui, colocar uma outra cor para dar uma diferença, um contraste para perceber a diferença. Vou preencher, por exemplo. Preenchi. Está preenchido na camada de cima e não na de baixo. Ó, vou tirar o olho da de baixo. Ó, a de cima ativa, visível. Vou deixar ativa a de cima. Se tiver, por exemplo, ó, se acontecer de estar ativa a de baixo, mas visível a de cima, ó, não acontece nada. Porque visível só está de cima. Vou ativar de baixo. Desativar de cima, ó, aquele risco todo que eu fiz na camada de baixo não aconteceu porque ela não estava visível. Só quando é visível. Em outros programas não, ele não deixa acontecer isso não. Você interfere mesmo não estando vendo. Mas vamos trabalhar aqui. Ativei novamente, mas eu não quero essa camada. Eu posso segurar ela. Cadê lixo? Lixo, excluir. Ok. Pronto, vou ter até apenas uma camada. Não preciso excluir essa camada se eu quiser corrigir o desenho, por exemplo, eu posso apagar inteira. Aqui esse botão é muito legal, que ele me dá um atalho para possibilidades de ação mais rápida durante o desenho. Por exemplo, eu apaguei agora. Mas, por exemplo, eu vou escolher um pincel aqui novamente. Vou escolher esse aqui, um lápis. Deixa mais espesso. Ó, você tem aqui um preview da espessura dele. Mais opaco. Olha lá. Eu venho aqui e começo a trabalhar num esboço, tá? Aí tá legal, eu quero mais transparência. Você pode clicar aqui nesse botão de baixo. Essa parte central aqui é muito legal. Você pode aumentar o tamanho do pincel lá em cima, o limite é 10. No caso do lápis. Ó, ele vai me dando o tamanho. Deixa eu voltar aqui, ó. Acho que 10 aqui tava, né? Vamos ver. Diminuir mais ainda. Mais fininho. Mais fininho. Ou, eu posso também, deixa eu colocar em 10. Agora, olha que legal. Na lateral, se você circular aqui o dedo, ó, você trabalha a opacidade, ó. Menos ou mais opaco. Vou deixar bem baixa a opacidade. Olha que legal. Sem que você tenha que toda hora clicar no menu de pincéis, escolher o deslizante. Você vai de uma forma mais rápida, tem acesso as características do pincel. É importante notar uma coisa. Como no exemplo de aquecimento que eu faço com os pincéis e lápis, vocês perceberam que quando eu mudo a pressão do pincel sobre o papel, a espessura do traçado aumenta ou diminui se eu diminuir essa pressão. Já aqui, utilizando o Sketchbook, ele não te dá essa opção. Se eu passar com uma pressão de dedo e aumentar essa pressão, não muda o traçado, eu estou aumentando a pressão. O que vai mudar? Eu alterar o tamanho do pincel, entendeu? E principalmente a pressão, aqui ó, a opacidade. Ou seja, quanto mais pressão usando um lápis ou um pincel, eu tenho mais opacidade. Menos pressão, menos opacidade. No caso dos lápis. Então, ou seja, se eu diminuir aqui a opacidade, ó, viu só? Tamanho menor, vou ver escolhido.
e pressão, opacidade inferior, menor. Deixa eu apagar aqui. Ó, passando rápido. Não dá uma alteração nem na espessura e nem na tonalidade. Ó, passando devagar agora, ó. A mesma coisa. Como eu consigo essa alteração? Simplesmente mudando os parâmetros, as características do pincel que eu estou usando. Novamente. Primeira linha. Botão de atalho. Aumentar o tamanho. E a opacidade. Ó. Posso também diminuir o tamanho e aumentar a opacidade. Diminuir mais ainda. Então é nessa regulagem. Então, na verdade, a dinâmica de trabalho com esse aplicativo é sempre estar regulando opacidade e tamanho de pincel de acordo com a necessidade. É diferente, a dinâmica é diferente do lápis e do pincel. Deixa eu passar um exercício que eu gosto de fazer para aquecer. Além de fazer as linhas, como eu mostrei, círculos e elipses, eu gosto de fazer também um desenho para aquecer, para preparar a precisão dos próximos desenhos que eu venho a fazer. Vou trabalhar com vermelho, eu gosto de trabalhar com vermelho para fazer esboço. Ou vermelho ou azul, tanto faz, é gosto pessoal. Eu vou trabalhar com vermelho. Um vermelho. Deixa eu ter certeza que eu estou usando... Eu quero pincel, agora eu quero trabalhar com pincel. Gosto de fazer muitos esboços usando pincel. Esse exercício é muito legal. Deixa eu diminuir um pouco a opacidade. O tamanho tá bom. Opacidade. Isso. A diferença. Esse exercício aqui visa eu entender sempre a dinâmica do traçado, porque a ponta do dedo não te dá precisão e eu quero precisão. Tá, eu tenho aqui o... vamos colocar aqui um... Aqui em cima vai uma elipse. Olha que legal. Se não ficou interessante essa elipse, você tem aqui o undo. Desfaz. Desfaz a última operação ou você volta para a última ação. Olha que legal. Beleza, vou deixar assim. Eu vou trabalhar pintando esse cubo furado. E vou colocar um layer para isso. Vou colocar um layer aqui em cima. Já estou com ele aqui ativo, ó, tá vendo? Esse está ativo, esse está ativo. E vou trabalhar com cores. Geralmente, para trabalhar com cores, eu gosto de trabalhar com pincel largo. Mas largo quando eu estou com essa vista do desenho. Uma visão geral do desenho. Estou vendo ele todo. É aleatório, vou aumentar o tamanho do pincel, vou no atalho, que é muito mais legal para trabalhar, ó, aumenta o tamanho. Então o preenchimento fica muito mais rápido de ser feito. Mas sem precisão, tá vendo as bordas? Vou deixar mais escuro aqui as laterais. Opa, deixa eu botar no azul. Vou colocar aqui bem no meio. Aí o outro, do lado esquerdo, um tom escuro e do lado direito mais escuro ainda. Você tem encontro das superfícies, mas sem muita precisão. Vou fazer um agora mais escuro. Bem escuro, não? Tá, mas cadê a precisão, as arestas definidas? Não tem. É aí que eu uso uma manha que é para sempre que eu aumentar o zoom, eu diminuo o tamanho do pincel. Eu venho aqui,
Olha o tamanho do pincel que estava em relação à escala aqui. Peraí. Eu estou trabalhando no tom, não é isso que eu quero. Isso, pincel. Aqui tá bom. Eu quero usar a mesma cor que está aqui. Eu venho aqui no conta-gota. Escolho a área que eu quero soltar o conta-gota. Aqui. Ótimo. E agora eu venho. Então, a opacidade está baixa. Deixa eu aumentar um pouquinho. 130. Entenderam? Eu quero dar precisão e dou zoom. E diminuo o tamanho do pincel. Tá vendo como eu já estou definindo já essa borda aqui, ó? Deixa eu pegar essa cor aqui para definir mais ainda. Solto aqui. Dou um zoom. Uma coisa que eu percebi também para dar zoom, porque sempre que eu ia dar zoom, eu riscava o desenho. Porque os dois dedos tocavam ao mesmo tempo, ou só um dedo tocava, agora eu faço assim. Toco um dedo, toco o segundo, e aí eu diminuo. Toque uma vez, toque o segundo, e aí você muda. Tá vendo como as bordas estão ficando definidas? Aumento o zoom. E sempre diminui o tamanho do pincel. Vou fazer só esse cantinho aqui, ó. Tem uma mudança de tom aqui, certo? Vem aqui, pincel. Pego a cor aqui. Olha lá, o pincel já é pequeno. Eu aumento o zoom e diminuo o pincel. Estou usando o mesmo ainda. Vou fazer em cima só para você também perceber essa diferença da aresta. As camadas diferentes. Viu como aumentou a precisão? Ó? Define mais? Uma outra coisa que eu posso fazer também, ao invés de pintar, é apagar o externo. Ó, tá vendo aqui? Ó, eu fiz um risquinho. Olha lá, sumiu. Eu dei um desfazer, ele apagou. Legal, hein? Ó, eu vou apagar o excesso aqui. Então, vem aqui, pega uma borracha. Eu vou trabalhar com opacidade intermediária aqui, nem máxima nem mínima. Diminuir o tamanho. Isso aqui é só uma referência inicial, porque depois que eu tenho aquela tecla de atalho, essa aqui, eu defino melhor, ó. Aqui é melhor para ver. Toco um dedo, depois o outro para mover. Tá vendo? A precisão. Sempre trabalhando com zoom. Aumenta o zoom, diminui o pincel. Ou no caso aqui a borracha. E como está em layer, eu consigo ver as linhas de baixo, que serve como guia. A diferença que der, depois eu volto para corrigir. Tem hora que eu não aguento, eu gosto de virar também. Eu desligo o acelerômetro, que me dá o sentido vertical e horizontal da posição do celular. E para ele não ficar virando toda vez a imagem quando eu estou desenhando, eu deixo ele desligado. Ó, eu toquei um dedo, movimentei, fez o risco. Andou, olha lá, ele desfaz. É uma garantia para você prestar atenção da próxima vez. Eu vou fazer o círculo aqui, só para mostrar como eu faria o círculo com cor aqui. Eu posso fazer agora, mas como eu não estou vendo a posição dele com o desenho de baixo, eu venho em Layers, novamente, tiro o olho, ativo a visibilidade, né? Eu posso marcar visualmente onde está e desenhar por cima desse aqui, do que está colorido, ou fazer mais um layer. Detalhe,
Quanto mais layers você coloca no desenho, mais memória ele começa a consumir e mais desempenho ele começa a consumir e exigir do seu celular. Vou fazer aqui, colocar mais um. Como eu já tenho noção do desenho que está embaixo, eu vou colar, eu vou mesclar essa segunda camada com a camada de baixo, porque eu não sei se esse meu celular tem muita memória ou capacidade. Então, para garantir, o que eu faço? Ativo, clico na tela da camada e mesclar para baixo. Ó. Ele avisa que depois que mesclar, já era. Não tem ela. Já mesclou. Ó. Tá linha de referência com a pintura. Só que agora eu cometi um erro. Onde é que foi parar o meu círculo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar por cima. Paciência, né? Quem sabe faz ao vivo. Confirmando, eu tô num layer acima desse aqui. O que eu faço para corrigir o problema? Vamos desenhar, né? Pincel. Vou procurar uma cor... eu trabalho com azul, um azul claro. Deixa eu pegar o conta-gota para pegar esse azul aqui. Ó, ele já está lá. Vou diminuir a intensidade dele e vou trabalhar por cima. Aqui tá legal. Tá próximo do que estava o outro. Vamos fazer uma elipse mais bonita? Pronto. Só que está um pouco deslocado, né? Então o que eu posso fazer aqui? Vamos movimentar ela. Movimentar um pouquinho mais para o centro. Não está muito legal a posição que ela está. Você faz assim. Para eu movimentar essa elipse um pouco mais para a esquerda e acima, eu posso vir aqui nas ferramentas e tem aqui, ó, transformar. Eu venho aqui, ó. Olha que legal. Eu movimento para onde eu quero. Aqui tá bom. Dá ok. Volto para minha ferramenta de desenho. E agora eu vou trabalhar aqui. Quero confirmar que eu estou no layer certo, o layer de cima. Aí eu peguei o pincel, o azul, o azul claro. Mas que cor é essa que eu estou usando? Peraí. Agora está com a cor correta, estava com a cor de baixo. Quando eu usei o pincel da última vez, eu peguei a cor de baixo. Olha que interessante. Só fiz uma marcação só para eu ter uma noção espacial dessa elipse em cima dessa face. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a cor chapada da parte mais escura. Essa cor clara vai ser um guia para mim do limite. Ainda não estou buscando precisão. É mais um... tá vendo que eu vou ficando camada sobre camada de cor? Por causa da transparência que eu estou usando. Vamos chapar ela. Ó, aumentando a opacidade. Ver se essa tá boa. Essa aqui já tá boa já. Bem chapada. Bem chapada. Tá. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a cor clara. Essa cor clara. Vou diminuir bastante a opacidade. Trinta e cinco tá bom. Tamanho do pincel. Para dar o aspecto cilíndrico desse furo, eu vou trabalhar com nuances de cor, com um degradê. Deixa eu deixar mais claro, ó. Bem mais claro. Já dá para perceber esse volume desse furo. Vou vir com a
com a ferramenta borracha. Deixa eu conferir o tamanho que ela está aqui em relação ao desenho. Aqui tá bom. Eu não vou deixar ela tão chapadona, com uma alta opacidade. Diminui um pouquinho. Quando você diminui ao apagar, você deixa as bordas esfumaçadas. Tá vendo? Não fica um corte seco. Então isso aqui é um exercício que às vezes, quando eu não sei o que eu vou desenhar, ou quero desenhar, eu fico fazendo para buscar precisão. Um pincel largo para preenchimento, um pincel fino quando eu der um zoom, lembra, para definir, para dar o zoom, um pincel mais fino. Para esboço eu também posso usar um pincel grosso, porque eu estou vendo a totalidade. Se eu quiser detalhe, eu diminuo o pincel. Vou mostrar para vocês um desenho da minha galeria. Antes deixa eu salvar, isso é importante. Quando você clica aqui no primeiro ferramenta do menu principal, você tem salvar. É sempre bom salvar, para esse trabalho todo você não perder. E detalhe, ele salva com as duas camadas que eu usei. Ah, olha que interessante. Sempre toca um para depois o outro, senão você acaba riscando o desenho. Ó, com a camada superior, sem a camada. Trabalhar com layer é muito legal por isso. Você consegue posicionar e deixar visível ou não um layer, trabalhar separado, e depois você pode mesclar tudo. Deixa eu ir para a galeria. Ó, como eu cliquei no ativar e desativar a camada, ele pergunta, ó, você quer que eu salve antes? Porque ele acredita que houve isso foi uma mudança para ele. Então, salvar sem problema. Entrando na galeria, eu tenho todos os trabalhos que eu desenvolvi, que fui produzindo, vão ficando arquivados aqui. Toda essa série de trabalhos que eu venho fazendo, mas esse aqui, e aqui os últimos que eu fiz, mas esse aqui em especial, do grande mestre das artes marciais, foi um trabalho que fez com que eu aprendesse bastante sobre tamanho de pincel, espessura, opacidade, ou seja, a gente fica aprendendo a raça fazendo essa arte aqui, como proceder corretamente, ou seja, foi meio que uma prova de fogo fazer essa ilustração aqui no sketchbook. Em seguida eu vou mostrar para vocês um passo a passo no estilo speed painting de como foi feito esse trabalho, e vocês vão poder conferir do desenho, no esboço inicial, até a finalização das cores, texturas para essa ilustração. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado das explicações. Curtam esse canal, esse vídeo, compartilhem com os amigos, deem um joinha pra gente e mantenham a mensagem para vocês. Vamos desenhar?